Então, como nós já estamos todos presentes na nossa sala e todos juntos, boa noite para todos vocês e vamos conversar um pouquinho a respeito de oração. Para mim, é o maior tema que existe e o melhor para a gente conversar a respeito. Vocês concordam comigo? Sim. Então, tá bom. Nós vamos ver rapidamente o que é que a Bíblia diz sobre a oração. E eu vou iniciar a nossa conversa lendo Josué, no capítulo 23. Eu vou ler apenas o versículo 14. Josué 23, o versículo 14. Diz assim: E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor. Vamos orar? Deus, em tua presença se reúnem agora os nossos irmãos comigo. Estamos todos unidos com o mesmo intuito, Senhor. Falar contigo, agradecendo por muitas bênçãos, suplicando por tantas outras que precisamos, ó Pai, louvando a Ti, glorificando o Teu nome, aprendendo da Tua palavra e tendo toda a disposição para viver, servindo a Ti, ó Pai. Vem estar conosco neste momento de oração, de reunião, abençoando-nos com a presença do Teu Espírito Santo a nos orientar, como convém que estejamos diante de Ti. Fica conosco, Senhor, e conduze-nos perdoando os nossos pecados. Peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Eu pergunto para vocês e eu gostaria que alguém me respondesse. O que é que a Bíblia diz sobre a oração? O que é orar? Orar é falar com Deus. Falar com Deus. Não deixa de ser. Orar é falar com Deus. Mais alguém quer falar? Orar é como se nós estivéssemos pedindo insistentemente ao Senhor, mas também com muita humildade. É implorar, é rogar, é suplicar. Isso é orar, falar com Deus. A Bíblia também nos incentiva a orar todo o tempo. Não é só na hora de comer ou na hora de dormir. E ela nos dá muitos exemplos e muitos conselhos de como nós devemos orar. Eu gostaria que um dos irmãos lesse em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, o que é que ele nos diz, esse versículo, a respeito de oração. Marcos 11, 24. Respondeu Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? É 11, né? Perdão. É o 11, está meio Estava lendo diferente. 12, 24. Me perdoe. 12, 24. Mas acho que esse versículo Deus já nos mandou por algum motivo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. A respeito desse versículo, o que é que o pastor tem a nos dizer? O que ele nos diz? O que ele nos traz de ensinamento que nós podemos usar?
Primeiro nós precisamos saber o que é que nós, na verdade, precisamos. Quando ele diz aqui, tudo que vocês pedirem, será que tudo que de fato nós pedirmos, ele vai nos dar? O que é que ele de fato não se nega a nos dar? Eu creio que poderia resumir principalmente a questão do fruto do Espírito. Ele não se nega a dar para nós. Agora, se eu quero um carro, eu vou orar para Deus me dar um carro, quer dizer que ele vai me dar? Ele vai te dar saúde, condições de ter Sim. emprego e o dinheiro para que você obtenha o carro, é lógico, né? Mas será que isso vai me dar um carro? Eu posso ter saúde, eu posso ter dinheiro e não comprar um carro. Se não quiser, né? João É, Natanael só andava de bicicleta, exato. nunca viu. Não queria saber de carro, mas era o que Uhum, ele queria. Mas aquilo que a gente almeja, que é justo, que é honesto, sim, eu acredito que Deus nos concede, sim, sim. aquilo que está dentro dos planos dele. Vamos continuar? Mesmo que seja um carro, como a irmã disse, né? Mesmo que seja um carro. Se, se, isso, Aí, se isso ainda que seja um estiver, carro, e apesar de nós, sim, ele nos dá. se isso estiver na vontade dele, e se isso vai ser bom para nós, e vai glorificar a ele, pode ter certeza que isso vai ser bênção. Então, nós temos que pedir, crer, e nós vamos receber, se for da vontade dele. Exatamente. Algum outro irmão com vontade de ler Colossenses 4, 2? Nenhum irmão com vontade de ler Colossenses 4? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Lucas, como eu fiz com o pastor, eu faço com você. Você pode me dar o entendimento desse versículo? O que ele quer dizer para nós, como lição, como aprendizado? Acho que constantemente, né? Tá, constantemente. O que é perseverar? Perseverar não é pedir com insistência? Sim. Sim. A minha tradução diz velando nela com ação de graça. Você vai perseverar em oração, vai insistir em falar com Deus a respeito das tuas necessidades ou até dos teus agradecimentos, teus motivos de apresentar diante de Deus a tua gratidão. Você vai ficar velando, quer dizer, você permanece nessa palavra, nessa oração, com ação de graças, agradecendo a Deus. Porque vocês lembram o que eu li no Josué 23, versículo 14? O que me atraiu nesse versículo foi a respeito de se com todo o vosso coração e com toda a sua alma você estiver observando, nenhuma só palavra que saiu da boca do Senhor caiu em terra e morreu. E se ele está dizendo que nós devemos perseverar em oração, velando nela com ação de graças, existe algum motivo para isso. Você encontraria algum motivo para me orientar a respeito disso? Lucas. Você pode repetir a pergunta? Repito, eu li em Josué, capítulo 23, o versículo 14. Eu vou pelo caminho de toda a terra, quer dizer, estou indo embora daqui qualquer hora dessas. E você sabe com todo o seu coração, com a sua alma, que nenhuma só palavra, de todas aquelas palavras que Deus nos falou, as palavras boas,
todas elas aconteceram. Nenhuma delas ficou no ar, ficou falha, assim, como nós diríamos na atualidade, como palavra de político, né? O político faz toda aquela promessa quando está em campanha e depois ele não cumpre nada. Então, perseverar em oração nos leva a compreender que podemos, sim, agradecer a Deus, louvar a Deus, podemos implorar, suplicar, com toda a humildade, com toda a certeza de que seremos atendidos. Porque se a gente pedir sem uma finalidade, sem um porquê, sem confiar, eu acredito que nós estamos jogando palavras ao vento e não vai produzir nenhum efeito em nossa vida, porque uma das maiores finalidades da oração é mudar o meu interior. Quando eu oro, eu não estou mudando a opinião de Deus. Eu estou mudando a minha. Estou melhorando a minha situação. Acredito que seja assim que eu deva olhar o que é perseverar em oração. Obrigada, Lucas. Algum irmão pode ler Tiago 5, no versículo 16? Pastor já leu, Lucas já leu. Tiago 5, 16. Ninguém com vontade de ler? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ótimo. Como é que eu devo compreender esse versículo? Eu vou para o meu irmão e confesso para ele que eu estou com um problema, e a recomendação é que um ore pelo outro. Como diz no Facebook, toda hora eu oro por você, você ora por mim, e Deus age por nós. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Eu quero entender isso. Qual é a melhor maneira de eu compreender isso daí? Quem nunca estudou Sócrates, é simplesmente uma ordem divina. Se nós estivermos contando para os nossos irmãos as nossas mazelas, nós estamos trazendo à nossa memória que nós estamos errados e que precisamos nos unir em oração, porque diz a palavra do Senhor que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele está no meio dessas pessoas. E se ele ouve a nossa oração, e ele diz que atende, nenhuma palavra que ele fala cai no chão, porque eu acredito que ele atende, então a oração do justo realmente pode muito nos seus efeitos. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Foi aquilo que o pastor falou quando nós lemos Marcos 11, 24. Tudo que nós pedimos, ele nos dá. Ele pode até nos dar tudo que nós pedimos. Porque nós nem sabemos pedir realmente, né? A Bíblia diz que nós pedimos
assim como se não tivesse nenhuma importância aquilo que nós estamos peticionando diante de Deus. E a confiança que nos dá a palavra é que se nós pedirmos alguma coisa que realmente estejamos precisando e que realmente seja da vontade do Pai, Ele nos ouve. Esse versículo não está dizendo que Ele nos atende, está dizendo que Ele nos ouve. Mas aonde você encontra que Ele deixa de nos ouvir? Mesmo quando nós não externalizamos as nossas orações, ela fica contida dentro da nossa mente, nós oramos em silêncio para nós ouvirmos o que estamos falando, Ele está ouvindo. O nosso inimigo não ouve, mas Ele está ouvindo e Ele ouve tudo e vai nos conceder. Eu suplico muito a presença dele no meio de nós, sempre. O Espírito Santo sempre a nos conduzir nas normas, nas diretrizes do Senhor. É uma forma de orar que eu encontrei que me acalma, porque quando eu oro eu estou mexendo comigo. Estou contando para Deus as minhas mazelas, os meus problemas, estou entregando a Deus os meus agradecimentos, meus motivos de gratidão pelas bênçãos que Ele nos dá. Então, esses 4 versículos escolhi hoje para a gente pensar a respeito dele. Mas de que maneira eu posso orar? Como é que eu vou chegar na presença de Deus e vou falar? Na verdade, existem muitas maneiras diferentes da gente orar. A gente pode orar individualmente, pode orar no grupo da família ou dos irmãos. E havia uma época que a SAF, uma vez por semana, se reunia, formavam grupos, os do centro, os da vila, um ia na casa do outro, o irmão ia na casa do outro, e nós orávamos juntos. É uma forma de oração em família. Às vezes dizem, mas não é família de sangue, é família de igreja. Para mim, a família de igreja também é família de sangue, porque a família é no sangue de Jesus. Nós podemos orar na hora das refeições, agradecendo ao Pai por poder ter um alimento que nos dá substância para estarmos vivendo. Podemos orar antes de dormir, agradecendo os embates do dia, as vitórias alcançadas, as lágrimas choradas. Agradecer a Deus porque aprendemos mais um dia e recebemos mais um dia de vida. Podemos orar pela manhã, quando nos levantamos, ou em qualquer momento. Oração não tem horário marcado. Você fala, Deus ouve. O que interessa, a coisa mais importante nessa oração, orar, é nós reservarmos um tempo para oferecer a nossa gratidão sincera a Deus e pedir dele a ajuda. Além da oração, uma coisa que sempre me deixou incomodada, porque eu não sabia o que era, nem como fazer, é a meditação. O que é meditar? Algum dos irmãos pode me colaborar? Meditar. Porque o que diz o dicionário é o seguinte: a meditação, ela nos ajuda a nos concentrar em Deus e sentir o Espírito Santo. Olhando desse lado, meditação pode ser considerada também uma forma de oração. Estar levando o nosso pensamento sobre algum assunto à luz da Bíblia. Ponderar sobre o mesmo, apreciar aquele texto lido, examinar com uma atenção maior, isso é meditar. E eu queria tanto aprender a meditar, porque os asiáticos, de uma forma geral, eles insistem em meditar.
mas eles meditam numa coisa que eu não consigo entender e nem aceitar. Esvaziar-se de si mesmo, esvaziar a sua mente de tudo e não pensar em nada. Isso para mim não é meditar. Meditar é você pegar um texto bíblico que te agrade e vai ler, raciocinar a respeito daquilo, como dizia minha avó, vai esmiuçar, vai ler palavra por palavra e buscar entender o que aquele texto está dizendo para você. Então, você vai amadurecendo o assunto na sua mente. Por isso que quando a gente lê a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, cada vez que você lê, você está aprendendo uma nova lição com aquele texto, se você parar para meditar. Então, eu acredito que meditar é também uma forma de oração. É estar... Eu gosto muito de comer, né? Então, para mim, meditar é como se eu estivesse degustando os versículos que eu estou lendo da palavra do Senhor, porque é o Senhor Deus falando comigo. E eu gosto mais de ouvir Deus falar comigo do que fazer oração trazendo aquela lista dos pedidos. O que ficou muito gravado em mim, isso de muitos anos atrás, é a respeito de uma moça muito cristã que orava muito, falava muito com Deus, e a turma entregar na mão dela, ore por mim por esse motivo, ore por mim por esse motivo. Então, ela fazia uma lista, né? Vai orar pelo Pedro por causa de problema de saúde, vai orar pela Matilde por causa de que ela quer casar, quer ter um namorado, vai orar. E ela fez essa lista. Como ela orava bastante, essa lista ela escreveu e fixou na parede do quarto. Então, na hora de orar, ela olhava para essa bendita lista e ia repetindo o que estava ali. E a forma de oração que ela encontrou para fazer isso ficou tão comum, tão decorada, que chegou uma ocasião que ela falou com Deus e disse assim: olha, Deus, a lista está ali. Bem, não é bem isso que eu entendo que seja oração. Orar é pedir com insistência, mas com muita humildade e entender que, se for da vontade de Deus, Ele nos concede. Amém? Eu gostaria que os irmãos colocassem os seus pedidos de oração. Eu tenho um doutor José Roberto Miquil Sacco, é o meu dentista lá em Registro. Eu hoje tentei marcar uma consulta com ele só para fazer limpeza, e a resposta dele foi: depois que eu estiver recuperado. Aí eu perguntei para uma prima minha que trabalha com ele o que aconteceu. Ele teve Covid, esteve internado. Espero que ele já esteja em casa e esteja bem, porque ele não estava nem querendo escrever. Então, o meu motivo de oração é pelo Dr. Miquil, sinto muito, é um assunto chato, mas pelas eleições, para que Deus conduza o povo a votar naquele que Deus escolheu, não naquele que eu escolhi, mas naquele que Deus escolheu. É um momento, eu acho, muito ruim na sociedade, essas eleições, porque a gente não tem mais credibilidade, não existe mais nesses políticos. Algum irmão? Mais? Eu queria agradecer pelo meu pai, que fez a cirurgia, né? Graças a Deus está bem, está em casa. Então, esteja agradecendo pela vida dele. O senhor Manuel? Isso. Vamos agradecer. Alguém mais? Pelo retorno às atividades da igreja, Sim. o conselho esteve reunido ontem
e o Conselho vê a necessidade do retorno, mas estaremos trabalhando com algumas situações primeiro. Primeiro deles, a questão do projeto O Corpo de Bombeiro. Nós já entramos em contato, a pessoa já veio para fazer uma avaliação, e na quarta-feira que vem vai começar a instalar já algumas coisas que são necessárias. E da parte do conselho, né, outra coisa que tem que fazer em relação à escada, mudança do portão, aumento do corrimão, e depois, juntamente com isso, o passo seguinte, a questão das leis da saúde, os protocolos aí, aquilo que exige-se, né, para que voltemos ao culto. Então, já está definido, né, que nós voltaremos, não estabelecemos data, teremos ainda esse restante de mês para cuidar dessas coisas. E que a igreja, que os irmãos estejam orando, para que assim que retornarmos, né, com aquelas restrições, venha a ser assim os momentos saudáveis e agradáveis. Né, agradáveis. Parece-me que a partir de hoje, o Estado de São Paulo entra na faixa verde, é isso, né? Pois é isso que me assusta. Isso tudo é por causa de política, né? Senão não pode haver eleições. Então, o Conselho... Algumas regiões só. O Vale do Ribeira continua na fase amarela. Amarelo. Então, o Conselho está sendo, assim, bastante cauteloso em relação a isso, né? Não voltar simplesmente na base da emoção. Nós sabemos que talvez tenha até alguns irmãos, né, que não chegam no nosso ouvido, mas às vezes pode até ficar criticando o Conselho, que não volta, né? Mas eu creio que todos nós devemos ter cautela. O Conselho está sendo, assim, bastante cauteloso nesse sentido. Mas vamos estar orando. Ouvi em algum lugar a respeito de idosos e crianças, idosos a partir de 60 anos não irem à igreja. Então, como é que nós vamos fazer com a nossa? É tudo velho lá? Pois é, exatamente por isso que o Conselho está tendo toda essa cautela, né? Então, oremos, irmãos, para que, finalizando essa parte burocrática, né, nós voltemos com aqueles cuidados todos que precisam voltar. E no dia 25, esse mês é o aniversário da igreja, 44 anos. No dia 25, nós teremos um culto, no culto, um momento alusivo ao aniversário da igreja. Nós estaremos convidando um colega, o pastor, né, para estar pregando, e é lógico que ele não vai estar aqui, né, isso é uma gravação, e nós teremos, então, para não passar, né, como diz a turma, em branco, né, teremos, assim, um culto alusivo ao aniversário da igreja. Então, os irmãos estejam orando para que isso ocorra da melhor maneira possível. Certo. Mais alguém? Esses são os motivos de oração. Eu vou chamar de fazer uma escala. As pessoas que desejam orar por esses motivos poderiam dizer, antes de começarmos, para não ficar aquele período vazio entre uma oração e outra? Eu oro. Quem mais? Eu oro. Lucas, quem mais? Eu oro também. Eliedes? Isso. Tá. É que você, para mim, não aparece como Eliedes. Aparece como Fellow Gitster. Porque eu estou sem aplicativo, né? Eu acho, né? Não sei o que é, talvez... Não, é só A câmera, colocar o né? nome. Antes de você entrar, você coloca o seu nome.
Ele exige, se coloca o nome, pronto, aí já aparece a sigla do seu nome. Tá, porque eu não coloquei nenhuma vez que eu não sabia. Você coloca o nome. Aham. Então tá. Alguém mais quer orar? O pastor vai finalizar depois. Quem é eu? Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, Eu. Tem mais um eu aí. Eu de novo. Só Carlinhos quer orar. É só o Carlinhos que vai orar hoje. Tá bom. São 4 orações. Eu vou orar, o Lucas, a Eliedes, o Carlinhos, e o pastor vai fazer o favor de finalizar a nossa reunião de oração, ok? Vamos orar. Deus amado, agradecemos a Ti, Senhor, por este momento de reunião de oração, mesmo que afastados uns dos outros, mas juntos no mesmo mistério, no mesmo serviço, na mesma vontade de estar aprendendo de Ti, Senhor, e nesse aprendizado aplicar todo o conhecimento no nosso viver. Queremos saber orar, Senhor, da forma que Tu desejas que nos comuniquemos contigo. Queremos saber Te louvar, Te adorar, agradecer, Senhor, porque Tu tens nos abençoado com vida e saúde e permitindo que mesmo no meio deste momento que o mundo está sendo agitado, o Senhor tem nos trazido a paz que Cristo Jesus pode dar. Queremos te pedir, Senhor, pela vida do Dr. Miquil, que ele se recupere logo. É diabético, é hipertenso, é gordão enorme, Senhor, e passou por esse momento de Covid por ser dentista e porque trabalha na boca das pessoas, exatamente a fonte de contaminação dessa doença, Pai. Nós te agradecemos pela vida dele e que o Senhor salve não só o seu corpo da enfermidade, mas a sua vida da morte eterna. Pedimos também, ó Pai, por esse período que vivemos das eleições, para que corra tudo em paz, meu Deus, que os representantes do governo sejam escolhidos não pela nossa mão, coloca o voto na urna, mas pela tua vontade, Senhor. Que seja um momento não conturbado, não cheio de encrencas como costuma ser, meu Pai. Te peço em nome de Jesus que oriente-nos nessas eleições para que sejam escolhidos aqueles líderes de governo que o Senhor quer. Queremos agradecer também pela vida do Sr. Manuel, que já está em franca recuperação, o pai da nossa irmã Eliede, Senhor, e nessa recuperação da saúde dele, permita que ele se encontre contigo, ó Pai, e que aceite a tua salvação, se é o que tu desejas, ó Deus, em nome de Jesus. Também com relação ao retorno às atividades da igreja, Senhor, conduze, ó Pai. Já está sendo feito um movimento para que isso seja organizado e nós queremos te pedir que o Senhor oriente para que se faça de forma ordeira, porque é como o Senhor gosta que se façam as coisas, Senhor, de forma ordeira. Permita-nos, Senhor, nos encontrarmos com os nossos irmãos, obedecendo às leis humanas, porque faz parte do nosso viver, e que sintamos paz neste momento em que devemos voltar às atividades normais de congregarmos-nos com os irmãos, porque congregados contigo nós estamos sempre. Obrigada, Senhor, porque a nossa igreja está completando 44 anos de existência e até aqui o Senhor tem
nos ajudado, Senhor. Que o culto de aniversário da igreja, mesmo que seja feito através das mídias, Senhor, através desses recursos que o Senhor nos tem concedido, nós possamos aproveitar esses momentos de comunhão contigo, agradecidos por nos conservar até aqui juntos, unidos, trabalhando em prol da tua causa. Fica conosco ouvindo as nossas orações, porque nós sabemos que o Senhor ouve, Senhor, e que o Senhor atende conforme a tua vontade. E nós aceitamos aquilo que tu nos tem enviado. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que muitas vezes nós somos desagradáveis diante de ti. Ensina-nos, Senhor, a errar menos. E permita, ó Pai, que voltemos a nos encontrar juntos, gozarmos da presença um do outro, como nós gozamos isoladamente da tua presença, Senhor. Obrigada por esse momento de culto. Abençoa-nos com a tua presença constante. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e agradeço. Amém, Santo Deus. Amém. Lucas. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais essa semana que passamos guardados por Ti, ó Pai, por mais esses momentos que nos encontramos aqui, ó Pai, reunidos em oração a Ti, ó Pai, mesmo que distantes, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que fique com a vida do Dr. Mikil, Senhor, que esteve com coronavírus, ó Pai. Seja assim, ó Pai, guardando a ele, ó Pai, restaurando sua saúde, ó Pai. Te pedimos também, ó Pai, por este momento de eleições municipais que teremos, Senhor, que possamos estar votando naqueles, ó Pai, com que o Senhor já preparou, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, também pelo retorno das atividades da igreja, ó Pai, com todo esse processo que será feito, ó Pai, desde o Corpo de Bombeiros, ó Pai, que estará fazendo assim a avaliação, ó Pai, e adequando todo o ambiente, ó Pai, para atender a legislação, ó Pai. E também te pedimos, ó Pai, que possamos estar nos adequando corretamente, ó Pai, a toda essa situação que está ao nosso redor, ó Pai. Te pedimos também, ó Pai, pelo aniversário da igreja, ó Pai, que pelo culto de aniversário, ó Pai, que será realizado esse mês, ó Pai, por mais um ano, ó Pai, da igreja aqui em Pariquara, ó Pai. Seja assim, ó Pai, desde já nos preparando para este momento, ó Pai, assim como o pastor que estará cuidando, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Pai Delides, ó Pai, que está se recuperando, ó Pai, muito bem da cirurgia que teve que estar realizando, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida dele, Senhor. Fica, Pai, com a vida do Natel, ó Pai, que esteve à frente dessa reunião de oração no dia de hoje, ó Pai, seja assim abençoando a vida dela, ó Pai, e também de toda a sua família. Guarda-nos, ó Pai, no decorrer desse fim de semana, ó Pai. No domingo, ó Pai, onde teremos ali a escola dominical, ó Pai, e também a live no período da noite, ó Pai. Seja assim, ó Pai, nos protegendo, nos guardando, ó Pai, e nos livrando de todo mal, Senhor. Amém. Pois, em nome de Jesus, Senhor, que pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Senhor,
Desculpa, tá dando erro aqui no meu celular, só um minutinho. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar com cada irmão, Senhor Deus, que está participando, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada pedido que foi feito, Senhor Deus. Te colocamos nas tuas mãos, Senhor Deus, a vida do dentista, Senhor Deus, que a dona Thelma mencionou, que o Senhor possa estar recuperando a saúde dele, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando a cura, se for da tua vontade, Senhor Deus. Também os demais enfermos, Senhor Deus, que nesse momento está precisando, Senhor Deus, da cura física, que o Senhor possa estar conduzindo a cada um, Senhor Deus. Também te agradeço, Senhor Deus, pela vida do meu pai, Senhor Deus, que está se recuperando, que o Senhor possa estar sempre presente na vida dele, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, com que ele possa, Senhor Deus, estar te enxergando cada dia, Senhor Deus, que o Senhor está cuidando dele e da sua saúde, Senhor Deus, e que ele venha te agradecer, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, com os pedidos também que foram feitos sobre a retornada, Senhor Deus, dos cultos na igreja, que o Senhor possa estar agindo, Senhor Deus, e fazendo que a gente possa estar voltando com segurança, Senhor Deus, com os idosos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, das crianças também, Senhor Deus, que o Senhor possa estar agindo na vida de cada um, para que nós possamos estar louvando juntos, Senhor Deus. Também te peço pelas eleições, Senhor Deus, tu sabes, Senhor Deus, que é difícil, Senhor Deus, de escolher alguém que vai trabalhar pela população, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo que nós possamos estar escolhendo uma pessoa, Senhor Deus, que vai estar trabalhando, Senhor Deus, para a população também, Senhor Deus. E te pedimos, Senhor Deus, que esteja conduzindo, Senhor Deus, o Brasil em geral, Senhor Deus, que muitos necessitados, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, estar ajudando de alguma forma, Senhor Deus. Te agradeço por tudo. Esteja, Senhor Deus, com cada um membro, Senhor Deus, da igreja, Senhor Deus, fazendo que não venha desanimar também, Senhor Deus, e todos ainda que aqueles que não te aceitaram, que venham te aceitar, e que possamos estar sendo usados por ti. Agradeço por tudo, perdoa os nossos pecados, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais semanas que nos concede, pela saúde e por estarmos reunidos, Senhor, mesmo virtual, mas com o propósito de estar falando com o Senhor, pedindo aquilo que for da sua vontade, e somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. E queremos, Senhor, nesse momento, pedir pela Dr. Metil Sacur, que o Senhor possa estar cuidando dele. Se ele ainda não te conhece, que seja essa a oportunidade de ele render-se aos seus pés, Senhor. Amém. Também queremos te agradecer pelo pai da nossa irmã Liede, do Senhor Manuel, pela cirurgia e pela melhora dele, Senhor. Pedimos também, Senhor, pela nossa igreja, que o Senhor possa estar nos abençoando com o nosso propósito de estar voltando, mas que o Senhor esteja conduzindo nossos passos para quando tudo estiver de acordo com a tua vontade, nós podemos estar ali reunidos para louvar e glorificar o santo nome. Abençoa, Senhor, nosso município em relação a essa pandemia, abençoa nosso país e cuida, Senhor, das nossas vidas, nos protegendo, para que não venhamos ser contaminados por esse vírus. Abençoa nossa irmã Thelma que dirigiu esse trabalho essa noite, esteja com a vida dela e com todos os nossos irmãos. Abençoa nossos irmãos, Senhor, fraco na fé, que o Senhor possa estar fortalecendo cada um de nós, para que não venhamos assim a fracassar, a ficar morno na tua palavra, Senhor. Fica conosco, dirige nossos passos, dá-nos uma semana abençoada no decorrer do final, e que domingo possamos estar
de novo reunido na escola dominical e no culto da noite. Fica conosco, perdoa, Senhor, nossos pecados, dirija nossas vidas e aumenta a nossa fé cada vez mais no Senhor. Ora agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, está contigo a palavra. A continuidade da oração? Vamos Isso. orar. Deus amado, Deus eterno, nós queremos continuar na tua presença nesse momento de oração. O nosso coração alegre e feliz por saber que o Senhor é o Deus que ouve e que nos atende sempre de conformidade com a vontade do Senhor, que é santa, é perfeita, que é agradável. E a nossa gratidão, Deus, pela palavra do Senhor. Se a tua serva, no texto lido na tua palavra, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor cumpre as suas promessas, o Senhor é um Deus fiel a si mesmo. E a nossa gratidão, porque a palavra do Senhor nunca volta atrás. Por essa razão, ó Pai, que nós temos segurança, temos confiança no Senhor, apesar de nós, o Senhor procura sempre manter comunhão conosco. E a maneira como o Senhor demonstra isso é através da tua palavra, que é a voz do Senhor ao coração de todos nós. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua serva, nossa Thelma, nossa irmã, pelo assunto tratado nesta noite, nesta reunião de oração, pelo assunto, ó Pai, da oração, esse momento em que nós temos o diálogo, conversa contigo, onde nós podemos abrir o nosso coração, podemos nos lamentar diante do Senhor, podemos confessar os nossos pecados, podemos agradecer as bênçãos que tens nos dado, podemos interceder uns pelos outros, por saber, ó Deus, que o Senhor é um Deus que se relaciona conosco e que o Senhor exige de nós que estejamos sempre perseverando na oração. Sim. E porque o Senhor é o próprio recurso que temos dado pelo Senhor para dialogar contigo, para falar com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que jamais possamos perder, ó Pai, esse ânimo de podermos conversar contigo. Nós te agradecemos manter constantemente, ó Pai, alinhado ao Senhor, as cordas vocais da nossa oração, para podermos conversar contigo, podermos estar diante do Senhor. Abençoa muito, ó Pai, aos nossos irmãos que estão nessa reunião de oração, cada um pessoalmente diante do Senhor, enfrentando, às vezes, as suas lutas, as suas dificuldades, mas continuam, Pai, firmes no teu caminho, no teu propósito. E nós sabemos que tudo isso só é possível pela graça do Senhor e pelo desejo que temos de continuar dessa forma, dependendo do Senhor para que isso ocorra. E essa dependência envolve a praticidade da oração. Muito obrigado, Deus, pela tua serva que nos trouxe esta meditação desta noite. E que tenhamos o desejo de orarmos sem cessar, sem parar, sem desistir, sem nos acomodar. E que as orações feitas, ó Pai, nesta noite,
pelas pessoas que foram colocadas aqui. O doutor Niquil, as eleições municipais, a gratidão também pelo pai da Iliedes, senhor Manuel, a perspectiva, pai, de estarmos retornando às atividades presenciais da igreja, e abençoa, pai, muito o conselho da igreja e as decisões tomadas e no início das atividades venha a ser assim, com todo esse cuidado, tanto na área da saúde, quanto na área também da segurança. E intercedemos também, ó Pai, pelo aniversário da igreja, completa aí 44 anos, e agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, apesar de toda essa dificuldade que estamos passando, mas o Senhor tem dado saúde, ó Pai, ao teu povo, tem dado saúde à igreja, principalmente, ó Pai, aqui, a igreja de Pariquera-Sul, os nossos irmãos, tanto jovens quanto adultos, aqueles que passaram por momentos também que foram acometidos por este vírus, mas o Senhor tem dado a cura, o Senhor tem dado aqui a saúde. Continua nos sustentando. E a nossa gratidão por saber que, apesar de tudo, o Senhor continua sendo o que é. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Tanto que o nosso coração possa aquietar-se nesta verdade, estarmos firmes e sempre esperançosos de que o Senhor cuidará de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e que o Senhor nos quer bem. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém. Amém. Posso ver a carinha dos irmãos? Cadê o rostinho dos meus irmãos? Onde é que estão? Oi, Lucas. Oi, Liedes. Oi. Oi, Carlinhos. Oi, Natelma. Obrigada porque vocês estão aqui reunidos nesta sala. É gozado dizer nesta sala, mas é como eu sinto, vendo todos vocês aí juntos, nós estamos juntos numa sala, juntos no amor de Jesus. Boa noite para vocês, durmam em paz, que Deus conceda saúde para que a gente volte a se reunir dentro de breve tempo. Opa, Damares com o Kleber, tu estavam lá escondidinhos. Mas a gente está assistindo pelo YouTube, dona Vilma. Dona Vilma. Tá bom, Dona Vilma, minha cabeça está com Dona Vilma. mas eu não estou no YouTube, ô. Tá sim, só tô vendo a senhora aqui. Estou vendo vocês pelo YouTube aí. Pelo YouTube, ô. Nossa, isso foi serviço de Lucas. Foi. Eu estava assistindo vocês ali. Foi serviço de Lucas, a culpa é dele. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Oi. Oi. Linda. Tá bom, meus irmãos. Fiquem na paz. Bom final de semana Até para vocês, que Deus abençoe. Amém, se Deus quiser. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém, se Deus quiser.